por mais um convite para fazer o Evangelho. Eu pretendo não me estender muito, mas às vezes eu me empolgo no assunto e passo um pouquinho do tempo. Que bom que dá para passar mais um pouquinho, então. O Evangelho que eu escolhi para a gente conversar a respeito hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Procure e acharão. Pedi e obtereis. Batei e se abrirá. Está em Mateus, capítulo 7, nos versículos 7 a 11. Jesus disse: Peçam e ser-lhes-á dado. Buscai e acharão. Batam a porta e se lhes abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha, e aquele que bate à porta se abrirá. Quem dentre vocês dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se, portanto, sendo maus como são, sabem dar coisas boas a seus filhos, com muito maior razão, seu Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que pedirem. Essa é uma fala de Jesus, que está então nesse evangelho, e do ponto de vista dos espíritos, esse ensinamento de Jesus, essa instrução, quer dizer que estas palavras significam que nós devemos pedir a luz que nos ilumine, que devemos pedir força para resistir ao mal, e nós teremos. Pedir a assistência dos bons espíritos, e eles nos virão acompanhá-los. Pedir bons conselhos, e nunca nos serão recusados. Bater a porta, e será aberta. Mas pedir sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentar-nos com humildade e não com arrogância, sem o que nós seremos abandonados às nossas próprias forças e às nossas próprias quedas, e vamos ter um castigo do nosso orgulho. E aí, para a gente fazer uma ligação desse ensinamento de Jesus, para que a gente possa refletir e entender, eu vou ler um outro capítulo, uma outra partezinha, que está também no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também fala em peçam e obterão, em que Jesus fala sobre a eficácia da prece, que seja o que for que pedirem na oração, creiam que o obterão e lhes será concedido. Isso está lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. E aí tem uma colocação do ponto de vista espiritual aqui, que há pessoas que contestam a eficácia da oração e se baseiam no princípio de que se Deus, que é poderoso, onipresente, onipotente, a bondade e a inteligência, ele sabe de tudo o que acontece, conhece cada um de nós, seus filhos, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe o que nós precisamos, o que nós desejamos, o que nós queremos. Então, por que nós temos que fazer uma prece? Por que nós temos que fazer a oração, se ele já sabe de tudo? E os espíritos dizem que, sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode revogar, segundo os caprichos de cada um. A gente vai entender agora, então, essa pedagogia que Jesus nos deixou sobre o pedir e obter. Será que basta nós pedirmos, nós fazermos um pedido para Deus, um pedido para a espiritualidade, e nós vamos obter? Segundo o que os espíritos dizem aqui, nós devemos pedir luz para o caminho, força para as nossas provas. E será que a gente sabe pedir? Será que a gente tem fé quando a gente faz um pedido para Deus e nós não recebemos aquilo que nós pedimos? Será que a gente continua acreditando em Deus? Ou será que a gente se revolta contra Ele porque não tivemos o nosso pedido atendido? Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, Tiago fala: ou se pedem, mas não recebem, é porque pedem mal para gastarem seus prazeres.
Tiago disse para nós que talvez a gente não saiba pedir quando nós fazemos a nossa oração e não temos a resposta que a gente quer. E aqui também no início do Evangelho tem uma palavrinha que ela faz muita diferença no entendimento dessa oração, em que Jesus fala que a gente pede, a gente recebe, e aí ele fala assim, que um pai amoroso, um pai justo, o filho pede uma coisa, faz um pedido, e ele dá aquilo que o filho precisa. E que muitas vezes o filho faz um pedido e o pai não dá, porque ele sabe que aquilo não vai ser bom. Quantas vezes nós, que somos pais, mães, somos responsáveis por alguém, nós temos que falar não para os nossos filhos. E como diz aqui no Evangelho, nós que somos maus e imperfeitos ainda, procuramos sempre ajudar os nossos filhos, mesmo que isso não seja o que eles pedem. Imagina Deus, que é o nosso Pai, que Jesus, quando aqui esteve, nos ensinou a chamar Deus de Pai, de Aba, de Paizinho, de forma mais amorosa ainda. E que nós, quando formos até Ele, quando formos fazer os nossos pedidos, nós devemos lembrar que Ele é um Pai amoroso. E que se nós não recebermos aquilo que pedimos, é porque é para o nosso bem. Tem uma frase que diz assim, que se Deus quisesse nos punir, bastaria Ele atender todos os nossos pedidos. Cada um de nós pode fazer uma reflexão agora de nossa vida, principalmente na nossa adolescência. Quantas vezes nós queríamos alguma coisa que, se a gente tivesse isso, seria muito ruim para nós agora. Então, se Deus quisesse nos punir, Ele atenderia tudo que nós já pedimos na nossa vida. E ainda bem que Ele não atendeu, porque quando a gente é mais jovem, talvez, a gente fizesse algum pedido querendo casar com alguém, querendo determinado emprego, querendo alguma outra coisa que depois que o tempo passa, a gente pensa assim: puxa vida, que bom que Deus não atendeu o meu pedido, porque hoje não seria bom, eu não estaria numa condição boa. E aí a gente entende por que que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que a gente pede. É um livramento. E nós só vamos entender se nós estivermos com a nossa fé reforçada, com o entendimento desse pedir e obter. Aí a gente consegue entender que, imagina os nossos filhos, quantas vezes eles pediram para nós, para que a gente não acordasse cedo, para que não mandasse para aula, para que deixasse faltar, porque estava frio, porque estava chovendo, porque eles não queriam ir no médico, porque não queriam ir no dentista, não queriam fazer tantas coisas que nós, como pais e mães, sabemos que seria muito importante. Imagina se nós tivéssemos atendido esses pedidos deles. Quantas vezes nós tivemos que falar, não, você não vai em tal lugar, porque esse lugar é prejudicial para você. E eles choravam, e eles ficavam desesperados, emburrados, bravos conosco. Mas nós, como sabemos que aquilo era melhor para eles, a gente não se deixava levar. Então, Deus é assim. O que que a gente precisa, então? Nós precisamos aprender a pedir. Precisamos saber o que nós devemos pedir nas nossas dificuldades. Sábado passado, eu estava com a minha turma da evangelização, são 30 crianças, e toda semana nós fazemos a oração do Pai Nosso. Nós fazemos a oração, todos eles vão falando junto, e me chamou a atenção na parte que fala que seja feita a vossa vontade. Eu escutei alguns, não foi só um, eu escutei alguns falando assim, que seja feita a nossa vontade. Aí me chamou a atenção. Vamos então conversar a respeito da oração do Pai Nosso. Desde o início, a gente foi conversando frase por frase, para que eles entendessem. E essa partezinha que fala, então, que seja feita a vossa vontade, quer dizer, a vontade de Deus e não a minha vontade. E aí, cada vez que a gente faz essa oração,
a gente pensa que é a vontade de Deus e não o que eu quero, não o que eu desejo. Isso é muito importante para que a gente tenha a aceitação e a resignação. Então, a gente já sabe que não basta pedir qualquer coisa, temos que saber pedir, principalmente coisas que vão nos fortalecer, para que os nossos ombros estejam mais fortes para carregar as nossas cruzes, os nossos problemas, para que a gente não desanime diante das dificuldades. No livro Ceifa de Luz, o Emmanuel fala que entre a rogativa e a concessão está o proveito. O que quer dizer isso? Entre o que nós pedimos, então nós rogamos, nós pedimos a Deus, nós fazemos o nosso pedido. E entre a concessão, entre a gente obter a satisfação, a concessão desse pedido, está o proveito ali no meio, entre os dois. E aí a gente pensa, qual é o objetivo do que eu estou pedindo? É um objetivo para satisfazer as minhas vontades, para satisfazer as minhas paixões, ou é para um bem coletivo, para que não se desvie de mim essa prova, para que eu encare o que eu tenho que fazer com força e coragem, mas com a resignação e com a minha fé cada vez mais fortalecidos. Aí falando sobre desviar as nossas provas, porque muitas vezes é o que nós pedimos nas nossas orações. Quando a gente está com alguém muito querido doente, quando a gente está com dificuldades, os nossos entes queridos, os filhos, que nós sofremos muito por isso. Na questão do Livro dos Espíritos, na questão 663, Allan Kardec pergunta para os espíritos se as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso. Então, ele está perguntando: nós podemos pedir, Jesus disse que nós podemos pedir e obteremos, que a gente pode buscar e achar. Então, eu posso pedir em uma prece para que seja desviado da minha vida alguma prova difícil que eu tenha que passar. E aí a gente lembra que somos espíritos numa experiência terrena, passando cada um com as suas dificuldades, cada um com seus problemas. Mas tudo que nos acontece já foi programado pela espiritualidade para que a gente aprenda. É muito importante a gente lembrar sempre que nessa experiência que nós estamos aqui, não é para sofrer. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus não quer nos ver chorando, sentindo desanimados. O objetivo das nossas provas e dos sofrimentos que nós temos que passar aqui é para aprender, é aprendizado e não sofrimento. E nós, antes de reencarnarmos, nós conversamos com a espiritualidade, com o nosso espírito protetor, e todos juntos vimos a necessidade de passar por determinadas provas que vão nos fortalecer. A grande maioria de nós está aqui resgatando erros, corrigindo, tendo que corrigir erros que já cometemos em vidas passadas. Nós já fizemos esses erros. Poucos de nós estão passando por provas, que a prova é um fortalecimento de algo que eu ainda não preciso passar, mas eu quero já me fortalecer para que quando essa dificuldade chegue, eu já tenha aprendido a lição. Então, se nós pedirmos para desviar essa prova, essa dificuldade que nós temos, nós não vamos aprender. O objetivo não vai ser atingido, que é o aprendizado, que é corrigir as nossas faltas, as nossas falhas de existências passadas. E a resposta dos espíritos é que as vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus tem sempre em conta a resignação. A resposta dos espíritos aqui, então, é que as nossas provas estão nas mãos de Deus. Ele está cuidando de tudo. E como Pai amoroso, que não diz sim para tudo, não deixa a gente fazer tudo o que a gente quer, porque do contrário nós não vamos aprender, ele está cuidando para que tudo saia da melhor forma para o nosso aprendizado.
e que elas devem ser suportadas até o fim. Nós sempre devemos lembrar que estamos nessa existência como se fosse, e é aqui o nosso planeta, uma grande escola, em que nós viemos para aprender. Por isso que cada um está em um estágio de evolução. Alguns, como na escola, estão ainda estudando lá nas séries iniciais, aprendendo, outros no ensino fundamental, cada um conforme o seu aprendizado, conforme aquilo que já conquistou na sua evolução. E nós temos as provas em cada série, em cada ano, para ver se a gente conseguiu aprender a assimilar aquilo que os professores passaram. E ninguém pode entrar no nosso lugar e realizar essa prova. É uma prova que nós precisamos fazer, por mais difícil que seja, para que a gente possa evoluir e passar para o outro ano, para outra série, e assim nos formarmos. É dessa forma que nós devemos encarar a nossa existência, e assim a gente se sente mais fortalecido. Ninguém vai nos substituir na nossa prova, mas nós podemos receber o amor, o conselho, a instrução, o fortalecimento de pessoas da espiritualidade que nos diz: vai lá, vai dar tudo certo, tenha tranquilidade, tenha calma, realize a prova. E isso nos fortalece como pessoas, nos sentindo amparados. É assim que a espiritualidade funciona conosco também. Porque a prece chama para vós os bons espíritos, que vos darão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Então, a prece funciona assim. Ela atrai para perto de nós os bons espíritos que vão nos fortalecer nessas provas. A prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e já é um grande resultado. Essas últimas palavrinhas já é um grande resultado. Quando nós estamos passando por dores, por sofrimentos, por tristezas, aflição, e a gente faz a prece, a gente sintoniza com Jesus. Porque ele disse também, tem uma frase muito bonita dele, que se nós estivermos nele, se nós permanecermos nele, e as palavras de Jesus permanecerem em nós, peçam o que quiserem, ele disse, e isso lhes será concedido. Então, nós precisamos estar em sintonia com Jesus, para que a gente tenha o nosso pedido aceito. E como diz aqui, receber o fortalecimento já é um grande resultado. Nos sentimos mais fortes, mais corajosos, mais animados diante da dificuldade. Levantar a cabeça e resolver o nosso problema. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabes isso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas? Muitas das coisas, dos problemas que nos acontecem na nossa existência agora, são causados pelas nossas imprevidências, pelas nossas fraquezas. E nós somos punidos por aquilo que pecamos. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos. Então, o pedido justo, aquilo que a gente pede e que é analisado como um pedido justo, jamais deixam de ser atendidos. Credes que Deus não vos tem escutado porque ele não fez um milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem um efeito do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes a gente faz a nossa prece, nós fazemos a nossa oração e a gente acha que Deus não nos escutou, porque não apareceu, não aconteceu, não se realizou aquele milagre que nós pedimos. Aquela pessoa que está doente, muito doente da nossa família, não recebeu a cura no corpo físico. Nós não tivemos esse milagre às nossas vistas. E aqui os Espíritos dizem que Deus nos responde, nos assiste por meios tão naturais que parecem que é um efeito do acaso ou da força das coisas. Eu lembro de uma. Vocês já devem conhecer, com certeza, só para a gente fazer uma ligação aqui com esse pedido não atendido, ou pedido atendido de forma tão sutil
que muitas vezes a gente não presta atenção. Tem a história do Chico Xavier e o Jatobá. Então, quando ele era pequenininho e morava com a madrasta, ele estava passando muita fome. Ela não dava comida para ele e ele então ele conversava com a mãe dele e ela sempre o orientava para que fizesse as preces e fez essa orientação para ele. Ele fez a prece com muito fervor porque ele precisava de comida, ele estava com muita fome. E aí a mãe dele foi embora e ele foi lá para fora, para o quintal, e veio um cachorro, um cachorrinho, e trouxe na boca um jatobá. O jatobá eu não conheço, é uma fruta muito nutritiva. E a mãe dele disse para ele que era para ele pegar aquela fruta, misturar com água e que saciaria a fome dele. Então aí nós vemos como a prece funcionou de uma forma diferente. Não apareceu imediatamente um prato de comida para o Chico, mas através daquele animalzinho que trouxe na boca e deixou aos pés do Chico uma fruta em que a mãe orientou para que ele misturasse com água e que saciaria sua fome, é a espiritualidade agindo. E assim na nossa vida, muitas vezes a gente faz a nossa prece e a gente não presta atenção nos sinais. A gente não presta atenção que às vezes é um amigo que nos diz alguma coisa, que nos dá um conselho. Às vezes nós abrimos um livro e ali naquela mensagem, até no Evangelho, principalmente no Evangelho, a gente percebe como Deus nos ouve. E a gente lê aquela mensagem e é exatamente o que a gente precisava. Quantas vezes nós, sem solução de um problema, dormimos e sonhamos? No outro dia, a gente acorda com uma ideia diferente, com uma solução para aquele problema. E não prestamos atenção que essa é a resposta às nossas orações, é a resposta aos nossos pedidos. Então, nós precisamos prestar atenção. Porque se Jesus disse que tudo que a gente pede a gente vai obter, a gente vai ter, ele não inventaria isso de forma nenhuma. Nós só sabemos, então, ter como fazer esse pedido, o que nós vamos pedir. Essa questão da oração para a espiritualidade, da prece, porque nós sabemos que estamos todos nós mergulhados em uma grande energia. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal que nos rodeia. É como se todos nós fôssemos peixes num aquário e cada um de nós tem a sua energia. E essa energia parte de nós e ela estabelece como ondas, ela vai mergulhada nessa energia, ela vai até onde está o nosso pensamento. A prece funciona dessa forma. Só que ela deve ser fervorosa. Por isso que tem uma frase que diz que a oração de uma mãe, ela pode arrombar as portas do céu. Porque quando uma mãe faz uma oração por um filho, e eu diria que qualquer pessoa que ame muito outra pessoa, independente de ser mãe ou filho, qualquer pessoa que ame muito, essa oração, ela vai sair com uma energia tão forte, tão fervorosa, que ela vai atingir a espiritualidade e vai chegar até lá. E lá no mundo espiritual, existem instituições em que recebem os nossos pedidos. E que vamos imaginar como uma grande empresa em que os bons espíritos trabalham lá, recebendo os nossos pedidos, fazendo a análise de que forma eles podem ajudar. Por isso a importância da gente saber o que pedir. Imaginar que um bom espírito está lendo esse nosso pedido e vai nos auxiliar, desde que nós saibamos pedir. No livro Entre a Terra e o Céu, eu vou ler só um pedacinho aqui de uma passagem para ilustrar essa instituição e de que forma as orações chegam até a espiritualidade, para que a gente tenha o nosso pedido atendido. André Luiz estava, então, no capítulo 2, que trata esse assunto, ele estava junto com Clarencio, numa sala ampla, em que numerosas entidades trabalhavam nesse setor do recebimento das orações.
E o Clarencio, então, chegou pertinho do Clarencio, que era o responsável ali, e entregou um pequeno gráfico para ele. E ele começou a examinar aquele gráfico entregue pelo rapazinho. E ele disse para o André Luiz: temos aqui uma oração comovedora, que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Esse superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa, quer dizer, essa oração que ela foi feita de forma muito fervorosa. Ela foi feita com muita fé e ela teve energia vibracional, ela subiu até a espiritualidade. E ele disse que essa oração era de uma devotada servidora que se ausentou da cidade espiritual há mais ou menos 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação e que ela não seguiu desassistida, que estava sob orientação deles. Então, quem fez essa oração de forma tão fervorosa que chegou até eles era uma mocinha de 15 anos. E ele disse que essa oração era uma oração refratada. E o que é uma oração refratada? Uma prece refratada. É aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Então, a gente vai entender aqui por que essa oração ela é refratada, o que aconteceu, por que ela teve o seu objetivo desviado. Então, essa mocinha, ela fez a oração recorrendo ao espírito materno. A mãe dela havia desencarnado. E ela estava com a madrasta doente. Então, a mãe dela desencarnou, o pai casou de novo, e a madrasta estava muito doente. A madrasta que cuidava do irmãozinho dela e dela também. Então, ela, com o coração amoroso, se preocupando com a situação, pensou na mãe. Eu vou fazer uma prece para que a minha mãe nos ajude. E ela recorreu, então, ao espírito materno. Por que a oração é refratada e ela foi desviada? Porque a mãe não se encontrava em condições de escutar essa prece. Mas o pedido que ela fez, a prece, não ficou sem resposta. A solicitação dela não ficaria sem resposta. Desferida em elevada frequência, a súplica dessa irmãzinha varava os círculos inferiores e procura o apoio que não lhe faltará. Eles respondem. Então, aqui, só para que a gente possa entender como a espiritualidade se preocupa com as nossas preces, que existe um local onde elas chegam, onde elas são analisadas de forma muito amorosa pela espiritualidade. E o livro se desenvolve nisso. Mesmo que a mãe não tivesse condições de ajudá-la, que é para a mãe que ela fez o pedido, e a mãe, na verdade, a gente vai ver no livro ali que, na verdade, a mãe é que estava causando a doença na madrasta, porque ela não gostou nada de saber que o marido tinha casado novamente. Então, ela ficou e acabou fazendo com que a madrasta ficasse doente. E o livro se desenvolve nisso, e a gente fica encantado com esse livro e percebe o entrelaçamento entre todas as pessoas. Mas o nosso ponto hoje, né, nessa parte da oração, é saber, principalmente isso, quando a gente for fazer uma prece, para que a gente lembre que Jesus disse que a gente vai receber, mas que a gente pense, o que eu vou pedir? Eu tenho que pedir força para resistir às provas, eu tenho que pedir luz para o meu caminho, e tem que ser com muita fé e com muito fervor para que ela atinja os seus objetivos. Então, a gente lembrando que ali na questão do livro do Evangelho fala-se por que eu tenho que pedir para Deus se Ele sabe tudo o que eu preciso. Na lei de adoração, uma das leis divinas, essa lei da adoração fala sobre a prece, sobre adorar a Deus, mas não daquela forma exterior que imediatamente vem à nossa cabeça quando falamos em adoração. A prece é o ato de se aproximar de Deus, de sintonizar com o pensamento dele. Por isso que é importante, ele sabe sim do que nós precisamos, mas dessa forma nós estamos pertinho dele. Nós entramos em sintonia e nós temos que fazer a nossa oração não para lembrar Deus dos nossos problemas, porque ele sabe exatamente o que a gente está passando, mas para que a gente não esqueça de Deus quando estiver passando por esses problemas.
que a gente lembre que tem um Pai amoroso, que cuida de todos nós e que vai nos dar exatamente aquilo que a gente precisa. Isso é bem importante. Para a gente finalizar, então, o nosso evangelho, eu vou ler uma mensagem do livro Coragem, de Chico Xavier e Emmanuel, falando sobre isso, para que a gente preste atenção quando a gente faz as nossas preces, que o resultado vai vir. Nós só precisamos ter o coração aberto para essas respostas, porque nenhum de nós fica sem resposta nas suas preces. A mensagem diz assim: oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifique quanto às indicações do alto. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, na essência, as informações ou os avisos que solicites. Em muitas circunstâncias, o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção no verbo de um amigo, na página de um livro, num cartaz que te cruze o caminho. As respostas de Deus muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. Deus nos atende constantemente, mas é imprescindível fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Não só para ouvirmos as respostas, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, embora às vezes, de momento, pareçam contra nós. Então, vamos fazer a nossa oração com a instrução de Emmanuel, vamos orar, vamos pedir, mas que o nosso coração não esteja inquieto, que a gente asserene para escutar as respostas da divina providência que vão chegar. Que a gente não fique esperando grandes demonstrações, grandes milagres na resposta da nossa prece, mas que a gente preste atenção aos pequenos sinais que vão ser de forma muito sutis, muito discretos, como diz aqui, através de algum amigo, de uma página, de um cartaz, e muitas vezes essa resposta vem no nosso próprio coração, na nossa própria mente, com ideias, com sentimentos que vão nos ajudar a passar por aquele problema. E que Deus nos atende sempre, mas que é imprescindível a gente fazer silêncio no nosso coração. E a gente deve recordar daquela passagem que Jesus também fala sobre a maneira de orar, para que a gente não faça como os hipócritas que gritam, que falam alto. A instrução de Jesus é para que a gente entre no nosso quarto, feche a porta e em silêncio a gente converse com o Pai. E aqui na mensagem de Emmanuel ele está falando sobre isso, que a gente faça a nossa oração, que a gente peça, mas que a gente silencie. E esse quarto, muitas vezes, nós podemos interpretar como sendo um quarto físico, em que nós vamos entrar, fechar a porta e conversar com Deus, como Pai amoroso que Ele é, e falar o que nós precisamos. Vamos nos aproximar dele, mas é também o nosso quarto do nosso coração, do nosso íntimo, aquilo que nós estamos sentindo, que só Deus pode nos ajudar. E que muitas vezes essa resposta não vai ser aquela que a gente gostaria, mas que vai ser exatamente aquela que a gente precisa. E que a gente não deixe que isso nos desanime diante das dificuldades, que a gente lembre que Deus é um Pai amoroso que dá exatamente o que nós, seus filhos, precisamos. E que talvez a gente só vai entender isso mais tarde, quando o tempo passar, em como foi bom não ter o nosso pedido atendido, em como foi bom a gente ter resignação e aceitar aquilo que nos vem para o nosso aprendizado, que é esse o nosso objetivo. Finalizamos, então, o nosso ensinamento de hoje, que a gente aprenda, então, a pedir,
e que a gente esteja resignado e preste atenção nos sinais quando as respostas cheguem até nós. Gratidão. Boa noite, então, a todos. Neiva, Oi. em nome da Casa Espírita, Amor e Caridade, a gente agradece. Sou Rafael, um trabalhador aqui da casa, Olá. conhece ainda. A gente agradece muito o seu tempo e as palavras que você nos trouxe hoje do Evangelho. Tenha um bom descanso, uma boa noite. Tchau, Eu que tchau. agradeço a vocês. Boa noite e bom trabalho para vocês. Tchau. Obrigado.